Boa noite. O que acontece debaixo das árvores e no fundo dos rios amazônicos? A lei da selva que rege a vida na maior floresta tropical do mundo é o tema do Globo Repórter de hoje. Onde ficam os ninhos dos peixes brasileiros? Como nascem? Cenas que a televisão nunca mostrou estão na reportagem produzida pela equipe da EPTV, emissora afiliada da Rede Globo. Nossos repórteres vasculharam o vasto mundo que se esconde sob a mata e nos trazem cenas surpreendentes. Quero, um pássaro que ataca até os homens que chegam perto dos seus ovos. O gavião pescador que foge do frio e vem buscar alimento nos rios da Amazônia. Pororoca, encontro das águas num santuário brasileiro. Pela primeira vez na televisão, o nascimento dos filhotes de tucunaré. Como o peixe amazônico monta verdadeiros ninhos no fundo do rio. Macho e fêmea na incansável vigília contra os predadores. O ataque dos lambaris que devoram o cardume em formação. O balé dos recém-nascidos pelas águas transparentes. O peixe cor de prata que vale ouro. Onde o Brasil guarda o bicho que atrai pescadores do mundo inteiro. E os índios que vivem no extremo do Brasil. Floresta Amazônica, um cenário fechado. Abaixo dessas árvores milenares, milhares de espécies de insetos e animais lutam pela sobrevivência, onde impera a lei da selva. Fora da floresta, na região de cerrados e lagos, o cenário é aberto. E só é preciso paciência para assistir a exemplos da vida selvagem. Um gavião piracará faz um voo de reconhecimento sobre um lago. O próprio nome indígena já indica o que ele pretende. Pira significa peixe e cará, gavião. Na verdade, esta ave só é vista na Amazônia durante 3 meses, de novembro a janeiro. Para os americanos, é um osprey, comum no Alasca, Canadá e na região das montanhas rochosas dos Estados Unidos. Vem ao Brasil todos os anos, fugindo do inverno. Acostumado a uma dieta de trutas e salmões, está à procura agora de peixes tropicais. O voo de reconhecimento em busca da presa é cuidadoso. O gavião observa, procura sombras, sinais na água. Assim que o peixe é avistado, num fechar de asas, o mergulho é rápido. Neste faltou pontaria. As águas da Amazônia não são tão transparentes como os riachos na América do Norte. Mas o gavião não desiste, e nem pode. Se adapta, calcula melhor o ataque, e num segundo mergulho, agarra um tambaqui. A mais poderosa ave de rapina do mundo, o gavião real, é capaz de matar e comer um mamífero como a preguiça. Nessa relação da vida selvagem, enquanto predadores se especializam em caçar, as presas em dissimular. E além de salvar a própria vida, cuidar dos filhotes e garantir a perpetuação da espécie é uma preocupação constante e comum entre mamíferos e aves. O japim, por exemplo, pássaro que chama a atenção pelo contraste do amarelo e preto da plumagem e pelo canto, tem suas estratégias de proteção. Constrói sempre o ninho nas pontas dos galhos sobre a água, dificultando a ação de predadores. E num galho ao lado, há sempre uma colmeia de caba, um tipo de marimbondo capaz de espantar qualquer predador mais atrevido. Esse outro pássaro muito comum em todo o Brasil, o quero-quero, é outro exemplo. Enfrenta qualquer inimigo.
quero-quero é um pássaro muito comum na zona rural. Ele vive em campos abertos, normalmente pastagens, e é conhecido como guarda de fazenda, porque a qualquer movimento ele é o primeiro a dar sinal, soltando gritos. E às vezes esse pássaro é muito valente e agressivo. Olha só. Ele está totalmente incomodado com a minha presença aqui. Pousou ali. Todo motivo dessa preocupação são esses 3 ovos aqui, ó. Não dá para chamar de ninho, porque o quero-quero não faz ninho. Ele só faz um pequeno buraco no chão e coloca os ovos. E é muito corajoso para defender o ninho. Dá a impressão que ele vai atacar. Ele ataca mesmo. Tá vendo? É uma situação bastante desconfortável. Como é que pode, né? Um pássaro desse, no médio tamanho do animal, nem mesmo do homem, e ataca violentamente. É curioso. Vou ficar só mais um pouquinho e sair daqui, senão isso aqui vai acabar gerando problema. Opa! Além de bravo, o quero-quero é esperto e tenta nos despistar. Ele se afasta do ninho e abaixa de repente, querendo dizer que o ninho está em outro lugar. 3 dias depois, a recompensa por todo o cuidado. Nasce o filhote, que ainda não é valente como os pais, mas já se mostra esperto, fingindo-se de morto. E foi só a gente se afastar um pouco para o bicho correr, ainda desajeitado. Comum entre animais da floresta, quase ninguém sabe que o instinto de proteção também tem exemplos nas águas. Há peixes capazes de dar a própria vida na defesa dos filhotes. Nosso objetivo é mostrar isso pela primeira vez explorando rios amazônicos. Estamos navegando num dos milhares de igarapés da região, o Igarapé Peixe-Boi, afluente do rio Pedreira, no estado do Amapá. Apesar do nome, nunca nenhum peixe-boi foi visto aqui. Esse pequeno rio é o habitat de outras espécies e tem um importante papel na vida de vários peixes da Amazônia. O igarapé é responsável pela formação de extensas áreas alagadas. São banhados cobertos de junco, outros tipos de vegetação aquática e cheios de palmeiras buritis. Centenas de lagos que funcionam como maternidade e berçário de peixes. E o peixe que mais se reproduz aqui é um dos mais famosos da Amazônia, o tucunaré. Água limpa, quente e quase sem correnteza. Esses são os fatores que fazem com que o tucunaré procure os igarapés para se reproduzir. Nós estamos no final do verão da Amazônia, e verão aqui significa seca, estiagem. Faz quase 5 meses que não chove na região. Por isso, a água do igarapé está muito limpa e com boa visibilidade. Nós vamos mergulhar no Igarapé Peixe-Boi para tentar filmar pela primeira vez a reprodução do tucunaré e conhecer um pouco mais da vida nos rios da Amazônia. Apesar de estreito, o igarapé é profundo. Em alguns trechos chega a 10 metros. A água limpa nos dá uma visibilidade de 4 metros no máximo. Isso porque o leito do igarapé tem uma vegetação escura que não reflete a luz do sol, o que dificulta a nossa procura. Perto das margens, no meio do junco, avistamos os primeiros peixes. São mafurás, uma espécie parente do pacu do Pantanal. No meio deles, um primeiro tucunaré que se afasta rapidamente. Outros peixes aparecem, mas sempre se protegem no meio da vegetação, onde não conseguimos entrar. Continuamos a busca e encontramos um primeiro sinal de reprodução. Essa área limpa com pequenos buracos serviu de ninho para a desova do tucunaré há pouco tempo.
Mais 10 minutos de mergulho e avistamos outros tucunarés, que desconfiados mantêm a distância. Provavelmente estão procurando uma área para desovar e iniciar um ciclo de reprodução diferente de quase todos os peixes do país. A maioria dos peixes de água doce do Brasil pertence à classe dos reofílicos, ou seja, amantes da correnteza. Espécies como o pintado, piraputanga e corimbatá, comuns na Bacia do Prata, são peixes de Piracema. Só se reproduzem uma vez por ano e para isso precisam migrar. Nadar contra a correnteza dos rios pelo menos 300 quilômetros. O dourado, conhecido como o rei do rio, é ainda mais exigente. Precisa migrar mais de 400 quilômetros para só depois desovar. Todo esse esforço dos peixes na Piracema é preciso para se queimar gordura e estimular a hipófise, uma glândula responsável pela produção de hormônios, entre eles o da reprodução. Nos reofílicos, a missão dos pais para perpetuar a espécie termina com a desova. No caso dos nossos peixes migradores, como corimbatá, pacus, pintados, estes produzem uma grande quantidade de ovos. Entretanto, o aproveitamento é muito baixo, cerca de 0,01%. Ou seja, para cada 1000 ovos, produz cerca de 10 alevinos. Espécies sedentárias não migradoras produzem uma quantidade de ovos reduzida, mas a taxa de fecundação e a transformação em peixinho é muito grande, porque esse protege a prole. É o caso do tucunaré. Faz parte de um grupo seleto, o dos peixes lênticos, como o próprio nome sugere, de águas lentas, ou seja, desovam em águas paradas. O tucunaré se reproduz de 2 a 3 vezes ao ano e, ao contrário dos peixes de Piracema, não precisa migrar para isso. Tem uma capacidade notável, a de nidificar. É um peixe que constrói ninho, desova, espera o nascimento dos filhotes e por um bom tempo acompanha o crescimento, protegendo os alevinos de predadores. Um comportamento raro. Das mais de 1.600 espécies de peixes catalogadas da bacia amazônica, cerca de apenas 10 fazem isso. E é justamente esse fenômeno, nunca antes gravado em ambiente natural, que nós pretendemos mostrar. Um exercício de paciência, perseverança e, acima de tudo, sorte. Uma viagem pelo leito de um rio amazônico. Nossos repórteres mergulham em busca dos ninhos de peixe. Tucunaré. Como começa a vida do peixe que não migra para desovar? O ataque dos predadores. Como defender a vida do cardume que está para nascer? Bem cedo caímos na água. Procuramos agora sinais de desova. O tucunaré coloca os ovos sempre em superfícies duras, pedaços de pedras e madeira como essa, que são escolhidas pelo casal. Assim que a fêmea põe os óvulos, de 6 a 15 mil, o macho fecunda em seguida. Os ovos são aderentes e grudam com facilidade nas superfícies escolhidas. Pouco abaixo, com as nadadeiras e a boca, os peixes já limparam a área e cavaram buracos. Um ninho para onde vão as larvas assim que nascerem. Mais à frente, outra fêmea, como se estivesse de sentinela, denuncia uma desova. Pela cor amarela dos ovos grudados à pedra, dá para saber que são recentes. O ninho também já está pronto. Estudos científicos mostram que com a temperatura da água entre 27 e 30 graus, os ovos levam, em média, 70 horas para eclodir. É pouco tempo, cerca de 3 dias, mas para muito trabalho. A vigia dos ovos tem que ser constante.
Veja essa desova colocada em cima de um tronco de um buriti caído. A fêmea está atenta. Se afasta do ninho só para espantar predadores e volta em seguida. É um ir e vir constante. Ela não percebe, mas atrás do tronco está um acará preto, esperando o momento para atacar os ovos. Como um ladrão, ele é sorrateiro. Ataca na primeira oportunidade, mas a fêmea é mais rápida. Conforme as horas passam, os ovos mudam de cor. Primeiro cinza, logo em seguida amarelos. E por último, adquirem a cor das larvas, um cinza quase transparente. Veja esse momento. O primeiro ovo da desova está se rompendo. As larvas não nascem todas de uma vez, porque a desova é feita parceladamente. A taxa de nascimento é uma das mais altas entre os peixes e atinge em média 80% dos ovos. Estes outros, brancos, são ovos gourados. Abaixo, uma fêmea não se afasta do ninho. E não faltam motivos para tanta preocupação. O ninho tem milhares deles, larvas recém-nascidas. Milhares de peixinhos. No ninho, o início da vida vibra. Eles ficam bem no fundo do ninho por causa do saco vitelino. Uma bolsa com uma reserva de nutrientes que cada um deles tem para garantir a alimentação de 3 a 5 dias. Neste período, todos ficam no ninho se movimentando, se exercitando para em pouco tempo nadarem em busca de alimento. Está quase na hora do trabalho de proteção dos pais aumentar. Todas as desovas, assim como o ninho, com as larvas que nós encontramos, estão encostados na margem ou bem próximos dela, a uma profundidade que varia de 3 metros a até 9 metros. E todos os ninhos ficam sempre próximos à entrada de lagoas marginais como essa aqui. Para a gente acompanhar todo o ciclo de reprodução do tucunaré, nós vamos ter que mergulhar aqui pelo menos uma semana e torcer para que o tempo continue assim, sem chuva e a água bastante limpa. Os ninhos estão sempre cercados de predadores, além do acará preto, o elmas, jacundás, acarás e um dos mais vorazes peixes do Brasil, o pequeno, mas guloso lambari. Eles estão sempre esperando uma distração dos pais. Quando isso acontece, o ataque é surpreendente. Uma fêmea se afasta da desova por pouco tempo, o suficiente para um cardume de lambaris, como piratas do rio, atacar e comer todos os ovos em segundos. Eles comem tanto que dá até para perceber o aumento do tamanho da barriga de cada um. E o curioso é que o lambari é uma das principais presas dos tucunarés adultos. Voltamos a mergulhar no local do ninho onde a desova aconteceu sem problemas. 8 dias após o nascimento, depois que todo o alimento do saco vitelino foi consumido, as larvas, já com os olhos e boca abertos, começam a nadar livremente, todas juntas ao redor do ninho. E o trabalho de proteção aumenta ainda mais. O macho faz a primeira guarda, nadando ao redor do ninho num raio de 2 metros. A fêmea está sempre ao lado dos filhotes, atenta a qualquer movimentação de predadores. Nosso cinegrafista é considerado um perigo,
e os filhotes rapidamente voltam para o ninho. Quando isso não acontece, a fêmea recolhe todos com a boca. A cada dia que passa, as larvas nadam pouco a pouco mais longe do ninho, sempre vigiadas pelo casal. Até mesmo um outro peixe da mesma espécie, quando se aproxima demais, é atacado. E todo o cuidado dos pais não é exagero. Se o casal se afasta demais, os piratas do rio voltam a atacar. Veja esse flagrante. O instinto de sobrevivência faz o cardume realizar uma manobra de fuga. Eles se juntam, se concentram ainda mais, como se quisessem dar ideia que são um peixe só e maior. E em segundos, todos se escondem na vegetação. Nosso tempo de mergulho se esgota. O ar dos cilindros acaba na hora em que encontramos um ninho com alevinos já maiores, próximos do momento de abandonar o ninho. Marcamos o local para voltarmos. A saída do ninho é a penúltima fase do ciclo de reprodução e não podemos perder. Nossos repórteres fazem vigília na noite amazônica e flagram a grande ameaça à vida dos peixes. O mais voraz predador da terra no momento do ataque. O impressionante balé dos recém-nascidos. O sol, pouco a pouco, se esconde no horizonte. Mais um dia terminando. Está quase na hora dos filhotes de um dos ninhos saírem. A julgar pelo tamanho dos alevinos, o rio já não tem comida suficiente para eles. Nessa região, de 1 a 2 semanas depois do nascimento, os filhotes de tucunaré, acompanhados dos pais, saem do rio e entram nas lagoas marginais. É nesse habitat que eles encontram segurança por causa da vegetação e também muita comida, micro-organismos e pequenos insetos aquáticos. Isso num primeiro momento, porque depois de pouco tempo eles começam a se alimentar de filhotes de outras espécies de peixe, fazendo jus à fama de predador. O material carreado pelo rio, ele é sedimentado nas lagoas e soma aí com essa massa vegetal intensa, e esse material se decompondo, ele vai fertilizar, ele vai adubar o ambiente e surgindo aí o plâncton, que auxilia o tucunaré nesse primeiro ciclo de vida dele, não só o tucunaré, mas outras espécies de peixes. É justamente a fase da saída do ninho uma das mais difíceis de se presenciar. Decidimos continuar a observação noite adentro. A lua cheia nasce, prometendo uma noite das mais claras. Procuramos acompanhar a rotina do ninho sem entrar na água, com a ajuda de lanternas. Mas assim só era possível ver os pais. Para observar melhor, só mesmo fazendo um mergulho noturno. Nós vamos mergulhar agora para não correr o risco de perdermos o momento em que os alevinos saem do ninho. E também para observar se durante a noite o comportamento dos peixes muda. Nosso cinegrafista é o único a mergulhar com cilindro de ar, para evitarmos muito barulho no igarapé. Só
conseguimos observar na área que o foco da luz atinge. Assim que encontramos os peixes, uma surpresa. Os tucunarés parecem dormir. Ficam rentes ao fundo, com as nadadeiras imóveis em estado de repouso. Alguns chegam quase a se esconder na vegetação do fundo. Mas qualquer movimento mais brusco e o peixe dispara em fuga. Já no ninho, as larvas continuam em atividade. O que os tucunarés não sabem é que, ao protegerem as ovas ou os filhotes, se tornam presas fáceis frente ao maior predador da terra. Enquanto mergulhávamos, um outro barco chama a atenção. Uma canoa de um morador ribeirinho. Com um farol ligado à bateria de carro, ele está pescando tucunarés de zagaia. Acompanhamos a ação do ribeirinho. Com o farol ele vai faxeando, como eles dizem aqui. Procura o peixe entre a vegetação da lagoa marginal, onde a água é mais rasa. O peixe, assim que é focado, fica atordoado, confuso pela luz, e imóvel se torna um alvo fácil. A zagaia é atirada. O pescador erra, mas o peixe continua parado, sem perceber o perigo. O pescador se aproxima silencioso e lança desta vez com precisão. A zagaia treme, com o peixe se debatendo, numa tentativa de escapar em vão. É uma cena forte, mas para o pescador, essa pesca não é um ato de lazer, e sim uma atividade de sobrevivência. Ele é apenas um entre milhares de ribeirinhos na Amazônia que dependem do peixe para comer. Essa é uma área em que nessa época o peixe está reproduzindo. Você sabia disso? Sei, mas a gente não pega o que está reproduzindo. Mas você tem certeza que esse aí não estava Não, reproduzindo? peixe solteiro. Como é que você sabe? É porque ele está sozinho. Sozinho? É. O que está reproduzindo sempre ele fica de casal, os dois. E ele não poderia estar aqui na lagoa com filhotinhos? Não, está solteiro. Como é que você sabe disso? É porque a gente conhece o peixe solteiro, é um peixe gordo, não tá um peixe magro, ele está sempre sozinho. E antes de você disparar a zagaia, você teve tempo para observar tudo isso? A gente observa tudinho, porque sempre que a gente vê a fêmea, a gente deixa ela, começa a focalizar, procurar que o macho está por perto. Você procura sempre matar o macho? É, sempre é o macho. Mas o macho não ajuda a proteger os filhotes também? Ajuda. Porque sempre eles andam de dois. E você acha que matando o macho, você não prejudica os filhotes? Não, porque a mãe cria. A mãe cria os alevinos. Se o peixe arpoado tinha filhotes ou não, é uma questão que não dá para responder. A única coisa certa é que matar um tucunaré nesta fase pode significar matar milhares deles. Nosso cinegrafista observa a movimentação de lambaris. Quando se aproxima, registra mais um ataque dos piratas do rio. Por que os pais não estavam protegendo os filhotes? É outra questão que não dá para saber a resposta certa. O dia amanhece. No ninho em que aguardamos a saída dos filhotes, estão todos a salvo. A movimentação dos alevinos vai pouco a pouco se intensificando. Os pais vigilantes acompanham. Os filhotes começam a fazer evoluções. É a marcha para a vida.
coreografia perfeita. Um balé com um sincronismo impressionante. E essa dança prossegue até todos chegarem ao lago, onde a alimentação farta vai garantir o crescimento. Aqui, todos os alevinos se tornam pequenos peixes. Com cerca de 1 mês e meio de vida, se libertam dos pais completamente. Passam a nadar por si só. Agora, são responsáveis pelo destino, que só aponta 2 escolhas à espécie: caçar e viver, ou ser caça e morrer. A lei da selva é a mesma dentro d'água. Os que sobreviverem vão no próximo ano iniciar o ciclo de reprodução. Onde o Brasil esconde o bicho que fascina pescadores do mundo inteiro? Daqui a pouco, uma viagem pelo pântano em busca do peixe cor de prata, que vale ouro. Pororoca, encontro das águas num santuário brasileiro. De um lado, a correnteza forte do rio Araguari. De outro, a maré do oceano. Do encontro das duas forças, um fenômeno impressionante: a pororoca. Até hoje, a imagem que se tem do Amapá é essa: a terra da pororoca. O estado no extremo norte do Brasil é o mais preservado do país. Só 3% da sua área foram desmatados. Quase tudo está como a natureza fez, em 5 ecossistemas principais: florestas de terra firme e de várzea, cerrado, manguezais e campos inundáveis. Lugares que revelam belezas como a reserva biológica do Lago do Piratuba, um santuário ecológico, um refúgio para centenas de espécies de aves. Apesar da beleza dos pássaros, nosso objetivo aqui está na água. Acompanhamos uma expedição do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, do IBAMA e Embratur, que há 3 anos tenta encontrar o mais esportivo peixe do mundo no Brasil, o tarpon, ou pirapema. Um peixe quase desconhecido do brasileiro e que leva pescadores do mundo todo aos Estados Unidos, México, Costa Rica, Belize e Venezuela. Encontrar esse peixe no Brasil significa ter uma isca para atrair pescadores esportivos de todo o mundo, num dos tipos de turismo que mais cresce. Seguimos de avião até o município de Amapá. 40 minutos de voo até o pouso no aeroporto da cidade. Estamos a caminho de Calçoene, a última cidade antes do Oiapoque, no extremo norte do país. 4 horas de viagem em estrada de chão. Temos que chegar à praia do Goiabal, a única em todo o litoral do Amapá. A
A informação da ocorrência da pirapema ou tarpon na região dos mangues de Calçoene foi dada por moradores da cidade. Mas para chegar nos locais, é preciso passar por uma aventura que começa na praia do Goiabal. A pirapema é um peixe que, quando jovem, sai do mar e entra no mangue, nos pequenos rios e nos lagos litorâneos. E para chegar no local onde a gente tem a informação de que ocorre esse peixe, nós precisamos aproveitar a maré baixa, uma vez que só temos pequenos barcos para navegar. É uma medida de segurança e esse é o único que nós podemos chegar lá. Só vamos ter mais ou menos 4 horas para fazer essa pesquisa. Saímos em 3 barcos, mas só 2 alcançaram o igarapé. A maré baixou rápido. O terceiro barco encalhou na areia e teve que ser carregado. O trecho do igarapé até a entrada do lago é cercado de tralhotos. Um pequeno peixe que, ao nadar na superfície, dá a impressão de correr fora d'água. Bem que podia ser uma chegada, né? Mas a aventura, até a gente alcançar o lago onde estão as pirapemas, está só começando. Agora a gente tem que literalmente enfiar o pé na lama. São cerca de 500 metros até onde está o lago. E a dificuldade não vai ser só caminhar na lama, não. Nós vamos ter que levar os barcos até lá, arrastando aqui por esse mangue aqui. E tem gente que vive nisso, né? Catando caranguejo. É brincadeira, não. Depois de experimentar isso aqui, a expressão enfiar o pé na lama ganha um outro sentido, viu? São só 500 metros mesmo. O duro é que, além da gente perder o equilíbrio e ficar todo lambuzado, o pé gruda, tomar um cuidado e agarrando aqui na vegetação para não cair. Quem gosta de aventura é um prato cheio de lama. É justamente por esses trechos, quando a maré sobe, que o tarpon entra até alcançar o lago lá. Só que para o peixe, com certeza, quando isso aqui está cheio, é bem mais fácil passar. Depois de passar pelo mangue, olha só o jeito que a gente fica. Vale a pena todo esse esforço para pegar esse peixe? Vale, Luciano. O peixe, a pirapema é o peixe esportivo que a gente melhor tem aqui. 500 metros não era a distância para chegar no lago, e sim para sair da lama. Pisamos em terra firme, sem nenhum sinal do lago. À vista, só uma planície que escondia outra surpresa. Olhando assim, dá a impressão de terra firme, né? Mas não tem um pedacinho de terra, é tudo um banhado. Nessa área aqui o pessoal também cria búfalo. Essa sensação de não saber onde é que está pisando não é nada agradável. E o pessoal garante que ali no rumo daquela árvore está o lago. Mas por enquanto a gente só está enxergando é mato aqui. E vamos na fé, né? Na fé de que tem um lago. Difícil para caminhar, pior ainda para quem tem que carregar os barcos. Agora a gente encontrou um rego aqui, vai dar para ir de barco. Mas não tem cobra aqui? Tem cobra. Essa é uma área totalmente selvagem. Totalmente selvagem. Que cobra que tem aqui? Tem surucucu, jararaca. Isso que a gente está fazendo, então, não é um pouco de inconsequência, não? Não, o pessoal que é acostumado a fazer isso. Nunca ninguém foi picado por cobra aqui? Nunca ela não ataca. Mas descalço, no meio dessa água onde a gente não vê onde está pisando, não é muito perigoso, na tua opinião? O perigo ele ocorre em qualquer situação, esteja onde estiver. Você sempre faz isso? Sempre. Nessa área é a segunda vez que você vem? Segunda vez. Nunca aconteceu nada? Nunca aconteceu nada, nem vai acontecer se Deus quiser. Mas que tem um pouquinho de inconsequência, tem? Tem. É o espírito de aventura. Tem que assumir o risco. Tem que assumir o risco. E você continua dizendo que esse peixe vale a pena todo esse esforço? Vale a pena. Todo e qualquer esforço vale a pena. Então vamos seguir. Agora de barco já estamos um pouquinho mais seguros aqui, né? Nós já caminhamos cerca de 1000 metros, aí entramos no barco
Saímos lá daquela mata que faz margem ao Igarapé. E daqui a gente já pode avistar o lago, ou parte dele. Não parecia porque essa vegetação, o junco, não deixava a gente ver, porque aqui é tudo muito plano. Assim que atingimos os canais, os pescadores, arriscam arremessos. E não foi preciso esperar muito para a primeira pirapema atacar a isca e mostrar por que é considerado um peixe tão esportivo, dando saltos espetaculares. A fisgada até que foi rápida, mas pôr a mão no bicho é outra história. Numa fração de segundos, e lá se vai o peixão. E foi embora. E essa história se repete praticamente o tempo inteiro. Fisgadas, saltos, escapadas. Esse é justamente o motivo desse peixe ser considerado tão esportivo. Ele é difícil de pegar, um verdadeiro desafio. Mas a insistência dos pescadores vence os peixes, que impressionam pela cor prateada, um aspecto metálico. A última pirapema fisgada foi a que deu mais trabalho. Saltou e no meio da briga foi pro enrosco. Mas a sorte estava desta vez com o pescador. Esse peixe é cor de prata, mas vale ouro, né? Peixe aqui vale ouro. Depois de uma longa procura, nós já estamos tentando detectar esse peixe já tem uns 2 anos e fomos achar ele aqui na região norte do Brasil. Em uma semana, um americano chega a gastar quanto, um turista, atrás desse peixe? Essa aqui é uma viagem para acima de 3 mil dólares só a parte terrestre. Muito importante, então, isso o turismo na Amazônia. É muito importante para o turismo da Amazônia e principalmente para o nosso turismo de pesca, porque nós complementamos aí o nosso rol de peixes esportivos agora com a presença do tarpon. Pirapema ou tarpon, o nome é o que menos importa. O fato é que esse peixe briguento, lutador, difícil de fisgar e, acima de tudo, brilhante, se mostra como uma isca certa para atrair turistas. Deixamos o lago com a mesma dificuldade que tivemos para chegar, mas com a certeza de ter conhecido mais uma riqueza da Amazônia. A selva brasileira, suas surpresas e seus segredos. Daqui a pouco, como vivem os índios que habitam o extremo do Brasil. Julho de 68. Um documento assinado pelo Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth, Príncipe Bernard da Holanda, General Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos, e Charles Lindbergh, todos diretores do World Wildlife Fund, pedia a criação do Parque Indígena do Tumucumaque, uma iniciativa da Associação de Preservação da Vida Selvagem, uma das mais antigas organizações não governamentais do Brasil. O próprio general Charles Lindbergh, o primeiro homem a voar sozinho da Europa à América, veio ao Brasil para a assinatura do decreto pelo presidente Costa e Silva. O presidente troca impressões com o visitante. Nascia o Parque Indígena do Tumucumaque. Hoje, quase 30 anos depois, Omar Fontana e Dalgas Frisch, que idealizaram a criação do parque, vão voltar ao Tumucumaque para uma visita relâmpago. Só vamos poder ficar 2 horas na aldeia dos Tiriós, para evitar a chuva forte do final da tarde, comum nesta época do ano. 2 horas e meia de voo e chegamos à região da aldeia. A paisagem muda. A floresta cede lugar a campos abertos, savanas em plena Amazônia. Pousamos numa pista estratégica que a Força Aérea mantém aqui no extremo norte do Pará, fronteira com o Suriname. Olhos atentos, calmos, talvez desconfiados. É difícil interpretar.
Olhos de Índios. Quase 100 deles, entre adultos e crianças, esperavam nossa chegada. Um velho trator nos leva até a aldeia que é mantida por uma missão franciscana. Quando o primeiro missionário chegou aqui, eram só 50 índios. Hoje são mais de 700, a maioria crianças, segundo Frei Bento, que já vive com os Siriós há 25 anos. Eu calculo atualmente uma percentagem de 42,5%. Mais de 350 crianças aí? Crianças de 10 anos para baixo. Os Siriós já perderam muito da própria cultura. Apesar do difícil acesso e de quase ninguém vir aqui, a missão franciscana vestiu, catequizou e ensinou português a quase todos. Hoje a aldeia dos Siriós mais parece uma vila. As antigas malocas foram substituídas por casas de taipa, feitas com barro e madeira, como as antigas casas dos caboclos, comuns no interior de São Paulo e Minas Gerais. O motivo dessa substituição é que casas fechadas com porta e janela podem ser desinfectadas, o que facilita muito o controle da malária, comum nessa região. Na panela, a comida é preparada. Hoje a carne de caça já não é o principal alimento. Não por falta do que caçar ou pescar, e sim por facilidade. Por que hoje está se comendo mais carne de boi do que de caça? Porque nós já acostumamos de comer boi. Agora o índio caça aqui? Caça. E caça com o quê? Com espingarda? Com espingarda. E de arco e flecha aqui ninguém mais caça? Não. Não caça. Aí vejo as pessoas, os crioulos caçam, mas não tudo. As crianças já perderam tudo. Apesar dos Siriós terem pouco contato com os brancos, o mundo chega aqui por outros caminhos. Nem tudo se perdeu na cultura dos Siriós. As mulheres são responsáveis pela criação dos filhos. Trabalham duro, carregam a mandioca, preparam a comida e também a bebida. Os índios trabalham na demarcação do parque patrocinados pelo governo alemão. A área de cerca de 30 mil quilômetros quadrados pode não garantir a preservação da cultura das aldeias daqui, mas com certeza garante aos índios o direito da terra e da liberdade. Eu vejo um sucesso, porque os índios plantam o que querem, têm suas casas próprias e um nível superior, muito superior a uma classe que seria da periferia das cidades de São Paulo. A gente tem fartura de alimentação, não precisa ter dinheiro para comprar, porque na cidade, a gente sendo branco, a gente tem que trabalhar muito, então a gente vive por dinheiro. Né? Enquanto os índios não, índios tem caça, tem pesca à vontade. Da cultura dos Siriós pouco se sabe. Muito da tradição se perdeu em algum lugar do tempo. Segredos como este som, tirado do casco de uma tartaruga e de uma flauta feita com ossos de animais, ainda ecoam na floresta. Resta saber até quando.